assim como eu fiz várias lives em outras cidades também, trouxe um convidado super especial pra gente, saudações corintianas, o cara é São Paulino. Gente, é super importante hoje como evitar o ganho de gordura corporal na quarentena. Muitas dúvidas, muita coisa que a galera tá fazendo aí sobre jejum intermitente, sobre como dividir os alimentos durante o dia, por que que a gente sente fome. E o Guinho vai estar tirando, ele vai se apresentar aqui no meu Instagram para todo mundo que está assistindo. Para quem não conhece o Guinho, ele é nutricionista e profissional de educação física também. Ele é nutricionista dos times de base, vou deixar para ele se apresentar mais para frente aí. Esse é o tema de hoje. A live vai ficar no meu IGTV. Se você quer convidar alguém para assistir essa live, clica aqui nesse aviãozinho, gente. Pega esse aviãozinho, manda para as pessoas que você deseja convidar para assistir a live, manda para assistir a live com a gente. Esse coraçãozinho que está aqui no cantinho, ó, toca, 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 toca no coraçãozinho, porque ele é um algoritmo do Instagram e eles colocam a nossa audiência, eles aumentam a nossa audiência. Então, taca o dedo no coração, aí aparece o coração. Taca o dedo no coração, que o Instagram aumenta a nossa visualização. Quinho, seja bem-vindo, se apresente. Obrigado, Fabi. É um prazer imenso estar com você, com suas alunas queridas aí do Mato Grosso, né? Uma personal muito bem falada aqui em São Paulo, né? Mesmo nós estamos hoje aí, é sempre uma referência e aceitei com o maior carinho, com boa vontade, e espero poder colaborar com todos. Me apresentar rapidamente para quem me conhece. Meu nome é Igor, né? Mas eu sou conhecido como Guinho, já é uma querida desde criança. Sou professor de educação física, nutricionista, né? Peraí, só um pouquinho. Falhou o seu áudio. Alô? Falhou seu áudio. Oi? Seu áudio ruim, ó. Brian falou, seu áudio ruim. Seu áudio caiu, Guinho. Não tá me ouvindo? Muito baixinho. Seu áudio caiu pra gente. Tá Mas baixinho? alguém tá escutando o Guinho? Oi? Aí, Você ó, tá ouvindo? saiu sua voz. Guinho, 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 Guinho. Calma aí. Você recebeu alguma ligação? Sim, Aconteceu alguma coisa? estão Recebeu? ligando. É. Estão Vê ligando. se estão ligando. Quando a gente recebe a ligação, aí ó, tá baixo, tá muito ruim, muito baixo. Você consegue aumentar aí o volume? Tá bem alto já. Subir. Tenta pôr fone. Tem o Hã? fone aí? Tenta pôr Tem? Eu vou ver fone se eu aí. pego o fone. Só um minutinho que o Guinho vai colocar o fone, porque ele recebeu uma ligação e aí parou lá o áudio dele. A gente tá escutando o Guinho muito baixo. E o tema de hoje é como evitar o ganho de gordura corporal na quarentena. A gente vai estar tirando algumas dúvidas aí da galera sobre jejum intermitente, sobre a divisão dos alimentos durante o dia, sobre a fome que bate depois das 17 horas. Então tem bastante coisa legal aí pra gente falar. Vamos tentar com fone, Consegue me talvez ouvir, dê Fabi? certo. Aí acho que melhorou. Melhorou com o fone? Aí melhorou, vem mais perto Ah, tá. É porque estão ligando Aí, aqui. a hora que liga, cai. A hora Ah, que liga, normal, cai. então. Uhum, Aplicativo, a hora que liga, cai. perfeito. Vamos lá. Sou Vamos lá. nutricionista, professor de educação física. Vamos lá, então. Voltando a me apresentar novamente, eu sou formado em Educação Física e Nutrição, né? Fiz 4 pós-graduações. A primeira foi em Musculação e Condicionamento Físico, porque o meu primeiro emprego foi em academias, eu era personal trainer, né? Depois eu já comecei a tomar uma dimensão diferenciada, ao qual comecei a querer trabalhar com futebol, e aí eu fui fazer especialização em Fisiologia do Exercício e Futebol. E, paralelamente a isso, surgiu um convite para eu fazer o meu mestrado, e eu não sabia para onde eu ia, né? Então, eu tive um convite da Universidade Federal de São Paulo para estar fazendo o mestrado em Ciências do Esporte e Nutrição, ao qual minha linha de pesquisa foi a suplementação, né? Suplementação Legal. no esporte de alto rendimento. E aí, quando eu acabei o meu mestrado, eu comecei a ministrar algumas aulas. E
surgiu, de repente, aquela ideia, né? Poxa, eu gosto tanto da nutrição, falo tanto da nutrição, mas não sou nutricionista, né? Sou só professor de educação física. Tenho meu mestrado, tenho as minhas pós. Foi aí, então, que eu resolvi fazer a faculdade de nutrição, né? Foi a última coisa que eu concluí de todos os estudos, né? Então, eu fiz primeiro as 2 graduações, depois eu fiz 4 pós-graduações, que teve a nutrição esportiva também, que eu fiz, né? Englobando a fisiologia, o futebol e a musculação. E, por último, eu concluí, depois o mestrado, e concluí, por último, a graduação de nutrição. Show de bola. E, Brian, estou seguindo você, Fabi. Legal. Gente, todo mundo, a galera aí do Guinho, se quiser convidar também mais pessoas, só clicar no aviãozinho aí e mandar para a pessoa no direct, ela acessa o vídeo aí online, ao vivo, e clica aí no coraçãozinho. Guinho, então vamos começar. Por onde você quer começar? Bom, vamos lá, né? Já que o nosso tema é um tema bem polêmico, ao qual gera muitas dúvidas aí, né, entre todos, né? Acho que o importante é a gente começar a falar de treinamento, Fabi. Vamos aproveitar, né, Show. vamos aproveitar que você é uma excelente personal do Mato Grosso, né? Que você é especialista. E temos mulheres aí na live, temos bastante. Tem aluna minha da faculdade, né? Eu já vi aqui. Mulheres, mandem Tem. dúvidas, mandem Então, dúvidas. exatamente. Então, realmente, eu vou começar falando um pouquinho da fisiologia do treinamento nessa quarentena. Quando eu falo fisiologia, o que significa fisiologia? Significa múltiplas funções do seu corpo perante alguns sistemas que nós temos. Entre eles, sistema imune, sistema neuro, sistema cardiorrespiratório e sistema cardiovascular. Todos esses sistemas abrangem uma única variável chamada a bioenergética, que vai totalmente ligar ao metabolismo energético, aonde vai favorecer o quê? A queima calórica, que é o que todo mundo espera na quarentena, né? Então, o que acontece, Fabi? Muitas pessoas na quarentena não estão tendo disponibilidade de ter uma academia, né? Então, Show de bola. começam a É o fazer que os a gente está treinamentos. passando perrengue aí, isso mesmo. A gente está Exatamente, passando perrengue para treinar em casa. perfeito. E o que acontece? O treinamento resistido, que é a musculação, a gente chama na literatura de treinamento resistido, né? Onde a resistência vence a força e a força vence a resistência, né? Esse treinamento, ele promove o ganho de massa magra. Então, o que acontece? Quando o indivíduo está em emagrecimento, numa fase que ele quer emagrecer, e ele faz uma dieta hipocalórica, associada ao treinamento resistido, que é a musculação, ele consegue segurar essa massa muscular através do treinamento, e com a dieta hipocalórica, ele consegue reduzir o seu percentual de gordura e manter a sua massa muscular. Correto? Calma, que é hipocalórica? Calma, você não está falando para acadêmicos. Claro. Uhum. Calma. O que é uma Hipoca... dieta hipocalórica? Vamos Hipocalórica, destrinchar tudo que o Guinho falou. É perfeito. quando a gente levanta os pesos na academia, a gente consegue manter a quantidade de músculo bom. Os Uhum. músculos conseguem manter quando a gente faz o exercício de força, que no caso Perfeito. é o treinamento resistido que ele falou, que é a musculação. Perfeito. Concluir? Quando a gente faz a dieta hipocalórica, que Que são seria uma baixas dieta, calorias, perfeito, uma dieta com baixas calorias, a gente chama de hipocalórica. Se fosse alta caloria, chamaríamos de hipercalóricas, né? No caso. Perfeito. isso. Então, o que Muito bem. acontece? Quando a gente. Gente, Nossa, cara, é professor universitário. Ele quer me imagina, dar aula de fisiologia aqui, meu Deus. imagina. Vamos Vamos segurar o procurar, coração vamos dele. procurar fazer uma linguagem bem básica para todo mundo entender, né? Isso mesmo. Esse é o objetivo da nossa live. Então, quando nós reduzimos calorias, vamos falar bem bonitinho, quando nós reduzimos as calorias sem o treinamento resistido, o que acontece? Nós vamos jogar uma variável fisiológica chamada TMB. O que significa isso, gente? Taxa metabólica basal, que tem a função de acelerar o metabolismo em repouso. Nós paradinhos estamos gravando uma live. Então, automaticamente estamos gastando energia, estamos gastando calorias, mesmo em repouso.
Esse treinamento resistido, que seria a musculação, ele acelera esse procedimento. Então, nós conseguimos, através da musculação, mas uma dieta associável, ganhar massa muscular, e quanto mais a gente ganha massa, mais a gente acelera esse metabolismo. Como na Vou explicar o que é o metabolismo basal, que o Guinho pulou essa parte. O seu corpo, ele pulou essa parte. O seu corpo parado está movimentando por dentro. O seu corpo está trabalhando, os pulmões estão respirando, o coração está batendo, o sangue está circulando, tudo funcionando. Você precisa de uma energia. E essa energia é o resultado de um metabolismo basal. Quando a gente dorme, nada para dentro da gente. Então, Guinho também pulou essa parte da explicação. Então, o metabolismo basal é isso. Ele quis dizer que quanto mais músculo a gente tem, maior o nosso metabolismo basal. E agora a gente vai associar tudo isso aí à nutrição. Perfeito, correto? Fabi. Correto, perfeito. Então, o que que acontece? Como a galera aí tá sem treinamento, tá sem academia, uma dieta hipocalórica pensando no emagrecimento, ou seja, de baixas calorias, não seria a melhor estratégia para esse momento, tá? Então, o que a nossa literatura mostra? O que a literatura mostra, né, Fabi, na qual, principalmente agora, alguns estudos focados dos nossos maiores pesquisadores, Stuart Phillips, Hort, Vesco-Chansky, entre outros, mostram que a melhor distribuição dos macronutrientes para essa quarentena, quando eu falo macronutrientes... O que é macronutriente? Perfeito, eu vou explicar tudo, Fabi, fica tranquila. Macronutrientes Tá. seria proteína, carboidrato e lipídios. Lipídios são boas gorduras, tá? Então, carboidrato, nós temos os carboidratos, temos as proteínas e temos os lipídios, que são fontes de gordura. Esses três fenômenos da nutrição são chamados de macronutrientes, tá? Então, a maior distribuição nessa quarentena desses três elementos, chamados macronutrientes, seria uma dieta ao qual eu restringo um pouco o carboidrato, porém eu nunca tiro o carboidrato da dieta. E eu subo proteína. Por que eu subo proteína? Porque a proteína desses três macronutrientes, ele é o elemento mais saciogênico, que mais gera saciedade. Então, eu restringo a dieta de carboidrato e subo a ingestão proteica, né? E quais seriam os carboidratos? Eu tirei o carboidrato, não vou tirar o carboidrato, vou diminuir. O que o Guinho está falando, a gente vai diminuir o carboidrato e aumentar a proteína. Perfeito. Quais são os carboidratos que devem ficar e quais são os carboidratos que devem sair? Ótimo, perfeito. Carboidratos complexos, ao qual o esvaziamento no trato gastrointestinal são mais lentos. De preferência, alimentos integrais, Fabi. Alimentos integrais, arroz integral, batata doce, macarrão integral, os pães integrais, né? São fontes de bons carboidratos que você pode estar adquirindo nessa quarentena. Porém, é muito bom a gente deixar uma dica bem legal para a galera que está assistindo a gente aí. Quando a gente vai comprar um alimento integral, a gente lê integral e já fala, nossa, é esse que eu vou comprar, né? Não é isso? É normal acontecer isso. Boa dica! Alimentos integrais são aqueles que, quando você pega na rotulagem, ele tem em média de 2 a 2,5 gramas de fibras por porção do alimento. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o indivíduo está numa fase de emagrecimento e quando ele vai comprar o alimento integral, o primeiro ingrediente na rotulagem está escrito açúcar. Então, o que acontece? Ele acha que ele está adquirindo um produto legal por ser integral, mas no fundo ele está levando um alimento que tem um pouquinho de fibra, que vai melhorar o funcionamento intestinal dele, mas ele está trazendo junto um amiguinho chamado açúcar. Chamado açúcar. Show de bola! Então, repete a gramagem para gente na hora da hora da compra, da escolha do alimento integral. Perfeito.
Fala pra Quando você gente for qual que é a comprar, gramagem. a gramagem seria em média de 2 a 2,5 gramas de fibra dietética por porção. Por porção. Tá Perfeito. escrito no rótulo. Então a Está gente vai escrito voltar um perfeito. pouquinho. A Quer ver um gente exemplo, quer na Fabi? quarentena. Oi? Um exemplinho aqui para a galera. Ah, Essa aqui é uma pipoca integral, certo? aham. Certo. Quando você pega a rotulagem dela aqui atrás, ela tem, Show. ela consta como 2,1 gramas de fibra dietética por porção. Show. Então, Suspende um pouquinho assim para o pessoal ver. Sobe um pouquinho mais. Aí, show. Aham. dá para ver? 2,1. Deveria ser mais ou menos, tá um pouquinho embaçado, mas deu de ver. Ótimo. 2,1 deveria ser 2,3 no mínimo de É, fibras. não, na verdade, Fabi, hoje em dia, alimentos entre 2 a 2,5 já são considerados alimentos integrais. Boa. Porém, o que que acontece? Peguei esse exemplo aqui porque na quarentena a galera tá abusando desse nosso amiguinho Amo aqui. pipoca. Quem não ama, Ai, né? eu amo Todos amam a pipoca. pipoquinha, né? Mas o que que acontece na pipoquinha, Fabi? A pessoa compra o alimento escrito integral, 25% menos sódio. Ela fala, então essa pipoca não vai me inchar, porque ela tem um teor de sódio menor. Para quem não sabe, o sódio é Uhum. um mineral que puxa água para dentro do músculo. Então, alimentos Uhum. ricos em sódio te deixam mais inchados, geralmente. Viu, Então, mulherada? então Importante, isso é importante. indivíduos pegam essa pipoquinha e acham que eu vou poder comer à vontade. Só que o que que acontece, Fabi? Uma outra dica para quem está assistindo a gente aí. Na porção, geralmente está escrito que a pipoca é 97 calorias. Conseguem ver aí? Muito pouco, aham. Tá, Só que, 97 calorias. perfeito, só que é uma porção de 25 gramas. E quanto que tem essa pipoca? 90 100, gramas. 100 Essa tem gramas. 90. Então, vamos dar uma média de 100. Então, as pessoas olham ali, falam, pô, é 97 calorias. Só que, na verdade, Fabi, elas vão ingerir 350 nesse saquinho. Show de bola, aham. Então, Perfeito. então, a pipoca, ela é um alimento calórico. Não podemos deixar de falar isso. Ela é um alimento calórico. Outra questão, já que nós estamos falando da pipoquinha, que é bem consumida na quarentena, a pipoca, ela Junto com o não Netflix. é junto com o Junto com o Netflix, Netflix. junto com a live da melhor personal do Mato Grosso também, então estamos aí, né? Junto com E- o Netflix da tarde. Vamos lá. pois é, então o que que acontece? A pipoca, ela não é um alimento saciogênico, ela é um alimento que ela tem uma patabilidade de digestão muito rápida. Então, o que que acontece? Você vai ingerir essa pipoquinha aqui, que geralmente vai mandar uns 350 gramas para dentro, perdão, 350 calorias, né? Calorias. Vai passar um tempinho. Se você não estiver bem alimentado, você já vai abrir outro saquinho desse, não tenha dúvida. Vai vir um segundo. E aí já são Alguém falou 700. aqui, ó. Alguém falou. Alguém falou aqui. Aí come o pacote todo e acha que comeu saudável e só que não. Verdade. Gente, a pipoca Perfeitamente. dá uma fome de leão depois, né? Você come a pipoca. Eu como pipoca, parece que não comeu nada. Você já quer comer Por- outro saco de pipoca. Então, não é só É, porque a gente é personal que a gente não sente fome, gente. Para com isso. pois é. Para com isso. Você vê que tem um grande personal trainer na nossa live também, o Jorge, né? E o Jorge também falou que nem come porque não mata a fome dele, né? Então, nem Ele come é não come verdade. pipoca. Não come Ele não pipoca porque come sabe que não pipoca mata. porque ele não gosta de pipoca. Só por Perfeito, Fabi. isso. Ah, tá me enganando. Só por isso. Então, Fabi, então assim, o que que acontece? As pessoas têm que entender que a nutrição, ela é uma ciência matemática
ao qual nós organizamos os alimentos de uma maneira qualitativa e, do mesmo tempo, quantitativa. Boa. O que que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos prezar a qualidade dos alimentos, mas se nós não tomarmos cuidado com certos erros, a quantidade necessária, calórica, que o indivíduo precisa, através de um cálculo matemático, ao qual o nutricionista elabora em cima do seu peso corporal, ele é comprometido. Então, por exemplo, na nossa literatura, o que nos mostra? Que uma dieta geralmente hipocalórica no emagrecimento, nós pegamos o nosso Hipocalórica de baixas baixas calorias. calorias. Perfeito. O que acontece? A gente vai pegar uma dieta baixas calorias, então pegamos o nosso peso e multiplicamos por 25. Em cima desse cálculo matemático, nós vamos achar quantas calorias nós vamos trabalhar ao longo do nosso dia. E é aí que entra o nutricionista, logicamente, para fazer a distribuição dos nutrientes, carboidrato, proteína e boas gorduras chamadas de lipídios, né? Que a gente já disse que chama macronutrientes. Macronutrientes. Né? Boa. Perfeito, perfeito. Para que nós não extrapolamos o gasto matemático programado para o nosso objetivo, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem que, antes de nós pensarmos em só focar numa dieta, nós temos que aprender a treinar, Fabi. E as pessoas ainda não aprenderam. E o que eu mais vejo nessa quarentena? O que eu mais vejo nessa quarentena? Será que todo nutricionista vai ter que fazer faculdade de educação física? Eu já falo assim, comigo é o papo reto. Para de dieta louca que você precisa gastar energia. Perfeito. Para. Perfeito. Já para com isso. Perfeito. Eu estou no processo de emagrecimento, troquei conversa com o Guinho no privado, ele vai me auxiliar na minha dieta. Gente, eu sei onde eu estou errando. Eu já troquei todos os alimentos, já troquei a qualidade alimentar. Eu preciso aumentar o gasto calórico. Aí começa essa coisa louca de não comer nada, que a mulher baixa um santo nela que ela não quer comer nada, não come, vive de água, vive de luz. Eu tenho aluna minha que se entrar aí ou se tá assistindo, vai saber que eu tô falando para ela. E começa essa loucura de viver de luz e não aumenta o gasto calórico. Tem que aumentar o gasto calórico, aumentar a intensidade do exercício para gastar energia e, consequentemente, as calorias consumidas. Porque se você consumiu a vida inteira, você tem acúmulo de energia, você tem acúmulo de gordura. Então, não adianta você cortar e aí a gente começa a degradar músculo, começa a queimar músculo. Então, não é interessante. Isso é um papo para uma outra parte. Vamos deixar o Guinho concluir agora. Não, perfeito, perfeito, Fabi. Mas pegando a sua linha de raciocínio, que você disse que precisamos otimizar o treinamento para o quê? Para que nós possamos gastar mais calorias. Quando nós pensamos no emagrecimento, a gente tem que pensar que é assim. Nós precisamos ingerir menos e gastar mais. Ponto final, é simples. Não tem outra solução para o emagrecimento, Fabi. Só que o que acontece? As pessoas estão achando hoje em dia que treinar em jejum vai favorecer o gasto energético. E o que acontece, Fabi? Vamos dar um exemplo. Eu dou muito esse exemplo nas minhas aulas. Eu gosto muito de dar exemplo de carro, né? Se eu sou um piloto de Fórmula 1 e eu vou correr ao lado do Jorge, né? Para quem não conhece o Jorge, é um excelente personal trainer que está assistindo a gente aí na live, que é um ciclista profissional, né? Ele não corre com Fórmula 1, mas ele corre com a bike igual, se deixar, ele atravessa o Mato Grosso de bicicleta, né? Então, o que acontece? Se eu não mandar carboidrato para dentro, se eu não ingerir fontes de arroz, macarrão, pão, cereal, fruta, entre outras fontes de carboidrato, antes do treinamento, eu não vou ter energia para treinar. E se eu não tiver energia para treinar,
eu não vou gastar calorias. Eu preciso ter energia para otimizar o gasto energético. Mas não, eu não vou comer porque senão eu vou engordar. Não. Consulte o seu nutricionista, converse com ele direitinho, que ele vai organizar bonitinho para você todas as suas refeições. Ele vai calcular matematicamente o quanto você pode comer antes do seu treinamento, depois do seu treinamento e ao longo do seu dia, que é muito importante. Porque as pessoas elas têm muita preocupação hoje em só falar o que eu como no pré e no pós-treino. Mas elas esquecem que eu preciso de uma somatória matemática ao longo do dia, não é em 2 refeições, né? Então, isso é a primeira A gente tem etapa. uma pergunta aqui, Guinho, ó. Claro, Então, Aninha, então para emagrecimento, o ideal seria musculação e não corrida? E sempre consumir um carboidrato antes do treino? Eu vou dar o meu ponto de vista e depois o Guinho conclui. claro. É sempre isso, sabe? O que é melhor para o emagrecimento? Consumir menos e gastar mais. Simples. Consome menos, gasta mais. E no caso da mulher, eu vou falar como treinadora de mulheres, eu não sei que fase da vida que a mulher está. Se ela passou por um pós-parto, se ela tem condromalácia, se ela tem lombalgia de pós-parto, quanto tempo, quantos filhos, se ela teve um filho, se ela teve 2, se ela teve 3. Então, tudo depende da fase da vida da mulher. Por exemplo, eu falo muito isso também quando treinamento, quando eu vou falar para profissionais. Caiu na minha mão depois dos 40 anos é musculação. Já aumentou para 5% o nível de queda de índice de músculo da mulher. Então, caiu na minha mão depois dos 40, já trocou todo o sistema hormonal da mulher. Ela vai entrar em menopausa próximo, Perfeito, então perfeito. o sistema hormonal já trocou tudo. Então, o músculo está degradando, caiu na minha mão depois dos 40 é musculação. Mas cada caso é um caso. Vamos reduzir. Eu prezo muito pela musculação, até tenho um halter tatuado no braço. Minha logomarca é um halter. Eu amo a musculação. Mas tem gente que prefere a corrida, então cada caso é um caso Claro. e é muito matemático. Se você consumir menos e gastar mais, você vai emagrecer. Lembrando que emagrecer é perder gordura, tá? E não parar de comer, perder músculo e aí ferrar com tudo lá na frente. Concluí, Guinho. É Aí, isso. Respondi? perfeito, perfeito. Respondeu a pergunta a Ana Carolina, Aninha? né? Aninha foi minha aluna na faculdade. Um grande beijo para você, Aninha. Prazer imenso aí revê-lo depois de muitos anos. Na verdade, o que acontece, Fabi? Esse papo que você disse de emagrecimento e peso são 2 coisas distintas. Perder peso é uma coisa, emagrecer é É outra coisa. outra coisa. O que acontece? Vamos falar aí de 3 erros primordiais que mais acontecem quando o indivíduo está restringindo calorias na quarentena, tá? Show. A primeira, restringir e tirar o carboidrato. O que acontece quando eu tiro o carboidrato? Não vou comer carboidrato porque eu vou engordar, só vou comer uma saladinha com uma fruta. Não, merrequinha, né? Porque eu estou falando restringir ou tirar, né? Não estou falando só tirar. Tem pessoas que não tiram o carboidrato, mas restringe comendo só uma frutinha, uma coisinha, né? O que acontece? Primeiro, cada molécula de carboidrato, ele puxa 3 gramas de água para dentro da célula. Então, quando eu tiro o carboidrato, eu tiro água. O corpo é constituído de 75% de água. Então, quando eu ficar sem comer um arroz, um macarrão, tirar da alimentação tudo que é carboidrato e subir na balança, obviamente o meu peso vai cair. Tá Porque aí. por quê? Porque o carboidrato puxa 3 gramas de água para dentro da célula. Eu estou tirando o carboidrato. E aí ele vai subir na balança todo felizão. Porra! Esses dias eu fui treinar em Santo André, né? Tem um amigo meu que tem uma academia lá e ele tá liberando eu para fazer uns treinos lá, né?
E aí tem um rapaz treinando lá também que falou assim, poxa, emagreci 1,5 kg de ontem para hoje. Tirei o carboidrato da alimentação. Aí eu expliquei para ele, você não emagreceu, você tirou água, né? Então você desidratou, o corpo é constituído de 75% de água, você vai subir na balança, obviamente vai cair o peso. Mas não se empolguem, isso não foi uma perca de gordura corporal, foi uma diminuição no seu peso. Diminuiu água subcutânea. Ponto final, né? O que eu Aí, falei agora, emagrecer é perder gordura. O mais exatamente, claro de tudo, emagrecer é perder gordura. A perfeito. mulherada se encana na balança de um Uhum, tanto, que ela não sabe o uhum, que ela tá perdendo. Se ela tá perdendo líquido, se ela tá perdendo órgão, se ela tá perdendo, porque tem mulher que fala, tá? Nossa, eu podia arrancar perfeito. uma perna logo para emagrecer, você Não acredita? tenha, não tenha Ah, dúvida. teve uma que Aí, falou, podia arrancar o útero, já tive 3 filhos, mesmo arranco o útero que eu emagreço. É um absurdo. Porque se aí, você. Elas importam com aquele número ali da balança. Por isso que eu uhum, falei, o que elas perdem não importa. O que importa é que a balança está diminuindo. E não é perfeito. bem assim. O Guinho acabou de falar que não é bem assim. Segundo, o carboidrato ele é totalmente responsável pelo bom funcionamento do metabolismo proteico. Proteínas são nutrientes responsáveis pela construção e proteção do nosso músculo. Se eu retiro o carboidrato, eu estou mexendo no metabolismo desse macronutriente, chamado proteína. Ou seja, outro erro de você tirar o carboidrato é que você mexe no metabolismo das proteínas, que seriam o seu construtor e protetor muscular. Joia? Terceiro, a gente vive num ambiente de estresse nessa quarentena, né? Isso automaticamente já está deixando todo mundo louco. Todo mundo não aguenta mais ficar nesse quarto aqui trancado. Então, o que, que acontece, Fabi? Isso gera um estresse absurdo. A gente chama de até estresse oxidativo, né? Para quem não é da área e está presente, é um estresse ao qual a gente tem uma disfunção celular, ao qual atrapalha a melhora de diversas variáveis do seu treinamento, do seu descanso, entre outras etapas, que vai ser para outro tema que, de repente, eu e a Fabi voltamos aí a conversar sobre isso, né? Mas, enfim, Ótimo. Ele já mas, está aceitando o próximo convite, viu, gente? Ele está ótimo. aceitando já o próximo convite. Então, Fabi, então o que, que acontece? Esse é o segundo erro. Mexe no metabolismo proteico. E o último erro do carboidrato, de você tirar o carboidrato da dieta. Você tira o carboidrato da dieta, conforme eu disse que nós já vivemos num ambiente de estresse, totalmente de estresse, o cérebro consome 120 miligramas de glicose por dia. 120 gramas, perdão. 120 gramas de glicose por dia o cérebro consome. Então, se eu tirar o carboidrato, obviamente eu vou ficar muito estressado. Não existe pessoas que tiram o carboidrato da dieta e não ficam estressados e irritados. É a primeira coisa que acontece. E aí você junta o estresse que você tirou o carboidrato, mas o estresse que você já vive dessa epidemia, você vai querer matar o seu cachorro, você vai querer jogar o Jorge pela janela, vai virar uma bagunça, né? Então, É assim, gradeado aqui, é gradeado. Não tem como é, jogar de exato. boa. Para quem não conhece o Jorge é o marido da Fabi, tá, gente? Então, realmente vai virar uma bagunça, né? Vai virar realmente uma bagunça. E outra coisa, Fabi, olha que coisa bem legal que eu vou falar aqui para a galera. Geralmente, qual o período de fome que as pessoas mais sentem, o horário, né? O horário que as pessoas mais sentem fome nessa quarentena, geralmente é após as 5 da tarde. E aí me pergunta assim, mas por quê? Por Fisiologicamente tem uma que que as razão para pessoas isso? sentem fome depois das 5 da tarde? Por que, Guinho? Eu Boa, sinto fome toda hora. Eu perfeito. sinto Todo fome mundo toda sente hora. fome, todo mundo sente fome toda hora, mas se você analisar cientificamente o raciocínio fisiológico, que a gente já explicou que é fisiologia no começo da live, múltiplas reações do nosso corpo no exercício,
ou nas funções vitais, isso é uma fisiologia, né? O que acontece? Depois das 5 da tarde, a gente tem uma diminuição no ciclo cardiano do cortisol. Cortisol, para quem não sabe, está assistindo a live, ele é um hormônio localizado nas suprarrenais e ele é glicorregulador. Então, o que acontece? Quando esse hormônio está baixo, a insulina cai também. Então, o cortisol diminui, insulina diminui. E a insulina é o hormônio responsável pela produção de glicose dentro da nossa corrente sanguínea. Então, caiu o cortisol, caiu glicose. Abaixou, insulina para baixo. E aí, o que acontece? Estresse. O nego vai ficar estressado e esse estresse vai gerar uma compulsão alimentar. E aí vai descontar onde? Nos alimentos que nós chamamos de entretenimento ou comfort food. São alimentos ricos em açúcar simples, alto teor de sódio e alto teor de gordura saturada. Um exemplo para vocês. Bolachinha. Resumindo, já ia falar, bolachinha de chocolate, Bolachinha, tirou da minha... passatempo, Bolachinha, traquinas, todos bolachinhas. Bono, Bolo, Oreo, adoro Oreo, Bono, Oreo, Oreo. refrigerante, Perfeito, fast perfeito. food. Perfeito. São alimentos que não geram patabilidade, não geram saciedade, né? Por quê? Porque são alimentos que não têm fibras na sua composição, só tem gordura saturada, açúcar simples e alto teor de sódio. Então, é igual aquela caixinha do bis, né? Quando o próprio comercial já diz, né? É impossível comer um só, né? Então, você abriu o primeiro, você não fica saciado com um. Você vai ao segundo, vai ao terceiro. E quando você piscou, já foi a caixinha inteira, Fabi. E aí você fala, no fim do dia, eu comi a pipoquinha de 350 calorias, mais uma caixinha de bis, que se a gente colocar lá também, brincando, vai umas 1.000 calorias lá para dentro. E aí eu te pergunto, você como excelente treinadora, quantos dias esse indivíduo não vai ter que ralar treinando só para compensar? Perder 1.000 calorias. Exatamente. Geralmente um treinamento bem intenso que você promove para os seus alunos, Fabi, 1 hora de treinamento, ele tem uma média de 300 a 400 calorias. 400 calorias. Perfeito. Essa é a média. Então, para o indivíduo tirar 1 quilo de gordura corporal, ele precisa de 7.700 calorias de déficit. 7.700 calorias ele precisa gastar. Aí, só num dia ele ingere 1.000. Meu Deus, ele fala, nossa, então o que acontece? Eu vou treinar para comer. Fica aquela troca. Eu treino para comer. Não eu treino para emagrecer. Entendeu? Que as pessoas, você já cansou de ouvir isso. Uma coisa é treinar e gastar só o que consumiu, né? Gastar tudo que você consumiu. E uma coisa é você treinar para gastar o que você consumiu e mais a economia que está aqui em forma de gordura. Perfeito, perfeito. E é por isso que a gente vê a população treinando igual louco e não emagrecendo. Por quê? Porque as pessoas, elas falam, é só hoje. É só uma pipoquinha hoje, é só um vizinho hoje. Só que você soma hoje, soma amanhã e soma, essa somatória no final do mês, você comeu apenas para segurar aquilo que já estava estragado dentro da sua, chamamos aí, né, nas suas gordurinhas. Vamos falar o mais simples aí para quem está ouvindo a gente. Né? Gordurinha. Aqui você precisa falar o simples. Perfeito. Porque todo mundo aqui não tem profissional. Imagina. Gente, eu também falo assim, sabe? Eu vou falar para a mulherada, eu falo, o que é um assoalho pélvico? É uma rede de músculo que segura os órgãos. O que é o cortisol, que o Guinho falou? Cortisol é um hormônio que controla o seu estresse. Tá? Perfeito. O cortisol em excesso, que a gente tá estressado, normal da pandemia, normal da quarentena, todo mundo em casa. O meu público que está me assistindo e o meu público diário são mulheres que estão tendo que cuidar de casa, são mulheres que têm que fazer a tarefa dos filhos, junto com os filhos. São mulheres, não sei o público do Guinho, estou falando do meu público. Então, o nível de estresse é lá em cima. O cortisol tá alto,
Ou seja, já tem um empecilho aí para emagrecer. Por quê? Porque o cortisol está indo direto lá na célula para chamar o músculo para ser energia. Por isso que a gente tem que ativar uma outra via energética para começar a consumir gordura como fonte de energia e não músculo. Então, os hormônios está todo mundo alterado. Eu estou estressada, tá bom? Meu estresse é alto, porque, gente, todo mundo saiu da rotina, isso é comum. E a mulher, principalmente, na fase principalmente de TPM, ela vai comer, ela vai abrir geladeira. Se tem doce, se tem pão, a mulher vai comer pão, bolo, macarrão e chocolate, a gente detona. Isso é Perfeito, fato, Fabi. não tem como Perfeito. controlar. Então, durante a quarentena, em casa, estressado, sem ter muito o que fazer, ou fazendo coisa demais por conta de home office, filho, marido, casa, ela vai comer. Ela vai ter uma válvula de escape, e a válvula de escape está sendo a comida. Eu como Não muito tenha chocolate. dúvida. Não tenha dúvida. Vai ser a Ah, comida. E a gente outro... está aqui para elucidar, na verdade, o Guinho, como convidado, as melhores estratégias para as pessoas se alimentarem durante o dia, Uhum. evitando aí o acúmulo de gordura durante a quarentena. Vamos falar um pouquinho sobre. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero saber quanto tempo nós temos de live para eu entrar nas dicas para a galera, né? Porque a gente está abordando uma introdução, explicando, e acredito que tem muita gente aí ansioso já para querer saber as dicas, né? Que eu ainda não As aprofundei ainda, né? dicas. Gente, vamos para as dicas. Vou seguir o roteirinho aqui. Tem quantos minutos de live, Fabi? 20 minutos, 18 Tá. minutos. 18? Qual seria a melhor estratégia para as pessoas se alimentarem? Não, eu tô com o Maravilha. cronômetro ligado, tem 18 minutos, tá? Perfeito. Então vamos falar assim. Manda ver. Melhor estratégia não seria restringir ou retirar carboidratos da sua dieta. Esse é o primeiro passo. Nós já explicamos o porquê. Segundo, coloque uma proteína em todas as refeições. Café da manhã. Ah, eu como um pãozinho com manteiga. Substitua essa manteiguinha pelo um ovo. Você já tem uma proteína, uma fonte proteica. Ah, eu tomava um chazinho só pela manhã com pãozinho. Então, coloca um leite, coloca um iogurte, de repente. Por quê? Porque a proteína, ela gera saciedade. Então, se a gente colocar proteína na refeição, logicamente, nós não vamos ficar com tanta fome dentro de alguns minutos, certo? Então, a primeira dica, coloque proteína em todas as refeições. Almoço, não coma macarrão puro, coloque uma carninha moída, coloque um peixe, um ovo, ou algo que você goste. No meio da tarde, siga a mesma coisa, um iogurte com uma fruta, nunca coma uma fruta pura, coloque sempre um iogurte ou tome um leite junto, né? Para quem faz a academia ou para quem tem as condições de suplementar, a whey protein do soro do leite também é uma ótima sugestão, que é proteína digerida em pó, que é um suplemento que já é vendido há muito tempo, né? Bem conhecido hoje, todo mundo sabe. Hoje nós temos até iogurte, né? Ricos em whey protein também, que pode ser uma boa opção. Adoro esses, adoro. Excelente, né? A gente tem o Iopro da Danone, nós temos, que é uma delícia, né? Pro, é uma delícia. E nós temos várias opções hoje que sacia, né? A outra dica, não, a live da Fabi é às 8. Então, eu vou jantar às 7. Não deixe para jantar às 5, às 6. Ou, de repente, a live do sertanejo que eu quero assistir do cantor é às 10. Aí eu vou jantar às 7. Não. Se a live é às 10, você vai jantar às 9. Por quê? Porque você vai ficar mais saciado e, consequentemente, vai evitar aqueles alimentos de entretenimento. Biscoitinho, excesso de pipoca, excessos de castanha, A que são pipoquinha. a pipoquinha, amendoim, né? Que, então, assim, a gente começa a pensar que nós não podemos chegar próximo a uma live, ou um Netflix, ou um filminho, que são os mais usados aí na quarentena, com fome. É a mesma coisa que você ir no Sério? mercado. É a mesma coisa que você ir no mercado com fome. Você vai querer comprar tudo que você vê lá na frente.
Ir né? ao aniversário com fome. Ir Isso, vai até comer o algum bolo lugar inteiro. com fome. Perfeito, vai comer o bolo inteiro. Antes de cantar os parabéns, você já comeu até a vela, né? Então, é normal, né? Então, essa é uma dica, outra dica bem legal aí pra galera. O álcool. O álcool. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo a nossa live, né, gosta de assistir uma livezinha, né, tomando a sua cervejinha, seu vinhozinho, né, não sei, né, ou não, de repente eu esteja enganado, né, todos aí são atletas igual o Cristiano Ronaldo que não bebe, não sei, mas enfim, o álcool, ele é totalmente calórico, nós já sabemos que cada grama geram 9 calorias. Então, assim, esse é o primeiro passo. Ele é totalmente calórico. Segundo, o álcool, ele contém uma substância chamada acetaldeído. Essa substância, ela é totalmente tóxica ao nosso organismo. Se você vê, Fabi, você que trabalha muito com personal trainer, com pessoal meio fitness, né? O meio fitness, não sei se você já viu, mas quem hormoniza, quem faz uso de esteroides anabolizantes, não bebe. Por que eles não bebem? Porque sabe que o álcool é tóxico, certo? Certo? E o álcool, por ser totalmente tóxico, ele destrói todos os nossos receptores que favorecem o bom funcionamento do seu metabolismo proteico, que está associado ao ganho de massa muscular, ganho de massa magra. Nós não podemos perder massa magra, nós temos que perder massa gorda. Para nós não perdermos massa magra nessa quarentena, as estratégias seriam consumo de proteína em todas as refeições, fracionando elas entre 5 e 6 refeições ao dia, certo? Evitar o álcool, porque o álcool vai mexer no metabolismo proteico. Ah, mas poxa, vou ficar sem beber? Não, não vai ficar sem beber. Se você pegar uma latinha de cerveja durante a sua live e beber, eu garanto para você que não vai causar nada de nossa senhora. Mas o problema é que as Que pessoas não. estrago, né? É igual o bis. Ela vai pegar e vai comer um bis? Não vai, ela vai comer a caixa inteira. O cara que bebe, ele não vai pôr uma latinha. Ele vai pôr. Já vai ter uma caixa do lado já, né? Para acabar e. Esse é o problema. O problema se chama, Fabi, falta de flexibilidade. Se nós tivermos Controle. Falta controle, de autocontrole, controle. autocontrole, Autocontrole. autocontrole, autocontrole e flexibilidade também. Por que flexibilidade? Porque flexibilidade é quando você quer consumir um alimento, mas você sabe que você não pode abusar dele, então você está sendo flexível. Hoje em dia nós temos a dieta flexível, que ela funciona assim. Eu como o que eu quero, mas não fujo dentro do gasto matemático que é proposto pelo nutricionista. Então, eu gosto de comer o chocolate, eu vou comer o chocolate, mas quanto desse chocolate? É isso? Então é isso que eu vou comer, mas eu vou comer. Então o meu nutricionista disse que eu vou beber uma latinha. É uma latinha, não são duas, três, quatro. Então isso é o autocontrole associado à flexibilidade. Isso falta muito nas pessoas. Outra dica, gente, tá frio. E as pessoas no frio não bebem água. Bebem água. As pessoas no frio não bebem Esquece, água. Prazer. esquece, não bebem. E aí o que Uhum. acontece, Fabi? Quando você não bebe água, você joga a sua microbiota intestinal também lá para baixo. Ou seja, o intestino ele é a porta de entrada para as vias de lipólise, para a quebra de gordura. Se o intestino não funcionar bem, você não tem absorção de vitaminas e minerais. Você que trabalha muito com mulheres, né? As mulheres podem gerar uma infecção urinária, isso é muito comum em mulheres, né? Tem infecção urinária por falta de ingestão hídrica. O músculo, ele é constituído de 75% de água, então se você não beber água, você não vai conseguir segurar a sua massa muscular, o seu metabolismo diminui, você não gasta energias em repouso. Então é simples. Beber mais água. E qual que é a dica que eu deixo para todos que estão assistindo? Peguem o seu peso e multiplique
por 40 a 50. Se você for um indivíduo muito ativo, que faz muita atividade física, multiplica por 50. Se você é um indivíduo sedentário, multiplica por 40. É a ingestão hídrica que você vai ter que beber ao longo do seu dia. Então, exemplo, tá muito frio, eu não consigo ficar bebendo água toda hora. Mata 500 ml de uma vez. Agora, por exemplo, eu estou na live com você, exemplo, eu já tinha bebido 1 litro de água antes. Porque eu falei, eu não quero ficar parando na live para ficar bebendo Para água. beber água. Exatamente. Então eu já bebi 1 litro já. Por quê? Porque às vezes eu esqueço também. Eu sou ser humano. Às vezes eu estou ocupado, falo, nossa, puta, era para ter tomado água. Então, a hora que você tem um tempinho, tome o máximo que você consegue. Eu vou dar uma dica, o que eu fiz com as minhas alunas, eu marco o aplicativo e ele me avisa de 1 hora e meia, de 1 hora e meia, ele vibra forte, eu sei que é para beber água, e aí eu vou tomando água e anotando lá, marcando as minhas mls que eu marquei para beber por hora, que é 250 ou 350. Até dar. E aí tem uma mulherada aí, tem aluna que já aderiu, o celular vibra, você corre para. Ai, beba água! Acabou de vibrar! Perfeito. Beba água. Perfeito, Fabi, E aí vai vibrando e eu vou bebendo água. É uma estratégia. Boa. É uma outra dica dica ótima. Perfeito. Você que é a personal da tecnologia, melhor ainda, né? Para quem não sabe, gente, a Fabi ela é excelente nessas partes de mídia, de redes sociais, né? E eu sou totalmente o oposto dela, né? Eu sou zero para isso, né? Então, mas a gente está aprendendo. Estamos Você aprendendo, quer finalizar com alguma coisa? A gente tem 7 minutos. Vou finalizar, então. Uma excelente dica aí para a galera que está assistindo. Qual é o nome do aplicativo? Eu uso o Aquário. Aquário Beba Água. Vai, Boa. manda ver, 7 minutos pra gente. Boa. Uma dica bem legal, então, para a galera. Vamos aí fazer o teste, aí você que está em casa, no seu biotipo genético. O que eu quero dizer com isso? Se você tem facilidade para engordar, se você não tem facilidade para engordar, ou se você é o meio terminho da balança. Certo? Por exemplo, pegue aqui o seu punho, tá? Polegar o indicador e tente fechar os 2 dedinhos aqui, ó. O seu fechou ou passou, Fabi? Fechou. Fechou certinho. Igual o meu, tá vendo? Que fecha certinho? Fecha certinho, gente. Ó, o tamanho da minha unha toca, mas o dedo Perfeito. toca e toca. Essa genética, quando o dedão e o indicador fecha no seu punho, a gente chama ela de mesomorfo, ou seja, é um indivíduo que, quando se cuida, fica com um corpo lindo e atlético. Mas se a gente se descuida, a gente tem tendência a engordar. Nós somos o meio terminho da balança. Minha genética é a mesma da Fabi, certo? Agora você aí, se você colocou o seu dedão com o indicador e eles passaram muito, você é um ectomorfo. Ectomorfo é aquele indivíduo que tem pouco receptor de gordura, ele é muito seco, ele não engorda. Esse daí, ele pode, de repente, na quarentena, abusar um pouco mais, porque ele não engorda, Fabi. Então ele não precisa ficar tão preocupado. Ele vai poder sentar lá e comer a sua pizza, vendo a sua live inteira, não vai ter problema. Você tá entendendo? Agora se você fez e não fechou... Agora, olha o pior de tudo. Se esse dedão com esse nem fechar, ficar muito longe assim, ó, você é um endomorfo. Aí o que acontece? Você tem que... Você pensou em engordar, você já engordou. Aquela coisa, você tem muita facilidade para ganhar gordura corporal. Então, você realmente vai ter que segurar a ponta. Vai ter que ser bem flexível. Vai querer comer a pipoquinha? Uma pipoca dessa daqui dá, em média, aí 200 a 300 gramas de arroz pesado. Então, assim, na hora de você for comer o seu arrozinho, coloque o mínimo possível, 2, 3 colherzinhas, e coma a sua pipoquinha, se você for um endomorfo. Se você for um mesomorfo, vai na boa. Reduz também um pouco a quantidade do arroz e coma meia pipoquinha, não vai comer a pipoca inteira.
Agora, se você for um ectomorfo, coma Manda um ver. pratão de arroz e coma 3 pipocas dessa que você não vai engordar. É simples, Fabi. 4 minutos! 4 minutinhos. Gente, 4 minutinhos, a gente vai começar a se despedir. Que live top, gente! Muito Pô, mas obrigada para quem assistiu até agora. Guinho, muito obrigada por ter aceito o imagina. convite. Foi show, Pô, foi eu queria falar ótimo. mais. Eu queria falar tanta coisa, trazer slide, mas aí a hora que eu fiquei sabendo que era uma Eu hora a tenho live. uma dica. Vamos todos para o meu canal do YouTube Ah, é depois. verdade. Vamos É marcar verdade. lá. Sabe por quê? Porque lá roda quantas horas quiser e aí Ah, a gente marca maravilha. 2, 3 horas. Ótimo. Gente, eu vou fazer o Guinho, fazer um canal do YouTube para a gente fazer uma live lá na próxima vez. Eu vou configurar o canal do YouTube dele e aí a gente vai ficar 1 hora, 2 horas conversando, batendo papo e a gente já deixa salvo lá. Muito obrigada. Essa live daqui eu vou subir para o canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Prof. Fabi Moraes. Tem conteúdo para mulheres. É um conteúdo bem diferente do que vocês escutaram aqui, tá? O Guinho vai Uhum. abrir um canal do YouTube também em breve. Anotem aí que a gente vai cobrar. Outra. E muito obrigada, gente. Guinho, muito obrigada. Amei, foi excelente. Pô, eu que Vai ficar agradeço. salvo aqui no IGTV, tá? No meu IGTV e eu salvo ela e passo para o canal do YouTube também. Prof. Fábio Moraes, meu canal. Um beijo e a gente marca a próxima, porque ele já aceitou o convite. Eu que agradeço a todos que assistiram, ficaram com a gente todo esse tempo. Quem tiver alguma dúvida mais específica, né, manda lá na minha mensagem, manda no meu Instagram, @guinhoeducanutri, né, ou manda para a Fabi aí também no Instagram dela, para a gente estar respondendo com mais calma, com mais carinho, com mais precisão, e a gente analisar, né, realmente, Cada se caso é um você caso, né? cada caso é um Cada caso caso. é um Se caso. você, se você é um indivíduo estudante ou da área, obviamente, nós já vamos aprofundar com um termo mais científico, mas se você também é de outra área, né? Pode ficar tranquilo que nós vamos orientar de uma maneira bem simples também, que você possa ter seus resultados. Gente, a diferença é que aqui, ó, a gente já entrou em contagem regressiva. 20 segundos, 25, Opa, 24, 23. Beijo e até a beijo para todos, próxima. abraço, muito obrigado aí pela live. Tchau, tchau. Tchau, Fabi, obrigado.